o outro já foi condenado, na minha cabeça. Que serve igual trapo de imundícia, que é o mods, não sempre livre, depois de estar usado, só joga fora. Isso é arqueologia. É isso. Para mim, um design inteligente jamais construiria um sistema tão complexo e colocaria a vida só num lugar. Eu acredito que teve condenações em lugares, porque se a Bíblia, como ela estiver correta, eu imagino que... eu sei que isso aqui vai me dar um problema absurdo. Se a Bíblia está como eu imagino que ela esteja, ela é sobre a Terra. Fala um pouco sobre os céus na formação e fala um pouco sobre a próxima fase. Mas não fala absolutamente nada sobre as galáxias. Tem vislumbre lá no livro de Jó. Jó, onde você estava quando eu fundei a Terra? Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava, né? Quando eu vejo a Bíblia falando de Terra, eu não entendo o planeta Terra, tá? Eu entendo matéria. Na minha cabeça é matéria. Entendi. Então, assim, que é só aqueles papos de resenha. Você tem a infelicidade de sentar aqui e a gente está elocubrando. Não temos fatos, mas olhar para o design inteligente, stand de galáxia. Trilhões, né? De galáxias. 2 trilhões. 2 trilhões de galáxias. Na nossa galáxia tem quase 400 bilhões de estrelas. Você virar e falar, mano, peraí. Só tem a gente aqui de inteligente. Eu acho que a gente ainda deve estar 1% da nossa onda de inteligência para ler o universo. E engraçado, a gente é tão doido que a gente sabe mais sobre o universo, ele vai confirmar agora, do que sobre o mar. Ah, sim. O mar tem 11 quilômetros de profundidade no lugar aí que é bem profundo, que é as Fossas Marianas, e a gente entende, todo ano tem 25 novas espécies de animais sendo catalogadas. Eu não falei nome de animal, não, eu falei espécie. A gente não conhece o planeta, mas a gente conhece mais fora do que dentro. É por causa da escala, né, Sacane? É isso aí, né? E que é muito mais difícil também pro fundo do mar, né? Eu acredito que tem uma versão sul em outro lugar. Será? Eu acredito. O mundo paralelo aí? E lá ela não é ateia. Não? Lá ela é evoluída. Ela evoluiu já? Já. Lá ela olha pra você aqui e fala, vai, cara, vai, cara. Mas já esse- coloquei o Rodrigo Silva, vai, Mas cara. essa Já coloquei o teoria fulano, vai, da- cara. A teoria dos Do mundos quê? paralelos aí é famosa, né? Muita gente acredita nisso. Teoria, tem essa teoria aí que exista, né? Não é Que só no existem Doutor universos Estranho, paralelos, né? Não, O pessoal não fala é só, muito sobre Não isso. é só na Marvel, não. É. Tem Mas uma coisa que é interessante que o Sacani sempre fala é que só a Terra tem as condições perfeitas para 122. a existência do... E olha que a gente nem Do sabe ser se é um só, pode ser mais É até. claro, que a gente, na nossa crença, né? Exatamente. Com a nossa ciência, que é a Com a nossa nossa ferramenta, ciência, a nossa isso aí. pazinha, com o nosso tubo de ensaio, a gente acredita que é 122. É isso Qualquer mesmo. uma coisa dessa que sair do eixo, a gente perde a Exato. condição completa de vida Exato. aqui na Isso aí. Terra. É isso mesmo. Então, eu acho que isso aí não Quem se que foi o repetiu em cara? outro lugar Agora, do posso universo. fazer umas perguntas? Pode, Eu claro. até proponho, se você puder mandar uma pra cá ou pra lá, que o povo fica louco aqui, Assim que é emocionado. bom, assim que é Marçal, bom. só Marçal fala. É porque eu nunca tive esse tipo de conversa no microfone. E é isso. Eu fico carente de achar Aí, gente ó. desse nível aí. Bora. Quem foi o cara cristão que mais te abalou, assim, que você falou, bicho, eu vou dar uma repensada nessa coisa? Quem que foi o cara puro, assim, que falou e mexeu com você? Cara, eu gosto muito do Rodrigo Silva. Entendeu? acho ele massa Eu também. gosto muito dele, assim, e tal. Mas, assim, eu nunca parei nem pra repensar isso, não, entendeu? Não, mas eu Eu falo vi- o seguinte, você tá firme na sua crença, que é uma crença, eu né? tô. Precisa matar ela. O que eu tô falando é outra coisa. De todos que você já falou com vários cristãos, que eu já vi vários vídeos. Já, vários. Quem foi o cara, não que mudou sua concepção, mas o nível de pureza? A pergunta é mais simples. O nível de pureza, a inteligência. O cara começou a falar e falou, bicho, esse cara aqui Ah, não, é o Rodrigo, é com o Rodrigo. certeza. O Com nível de certeza. inteligência é brabo, né? Com certeza. Isso aí, Vai, com só a vez de certeza. perguntar então. Com certeza, porque ele fica, É aquele lance, né, cara? Assim, eu sempre falei, né? A Bíblia é um livro. Eu não tenho como que eu vou contra a Bíblia? Na verdade, a livro, Bíblia né, não que é um foi? livro, desculpa ser chato, ela é uma palavra. Ah, é Vou a explicar palavra, por quê. Porque Deus falou ela antes de escrevê-la. Isso. Ela era verbalizada quando não existia escrita. Então ela não é um livro. Ela foi transcrita para um livro. Transcrita para um Isso. livro. Então, só que existe tudo mais. E o trabalho que o Rodrigo Silva faz é muito legal, porque ele vai lá nos lugares, ele busca, né, a prova arqueológica e tal, de tudo isso. E então eu gosto muito dele. Já visitou o museu dele? Não. Não? Pô, Vale a tem que ir pena? lá. Nossa, vale a pena. Segunda demais, tarefa cara. realizada já com sucesso. Onde Vale. fica? Aqui É no interior. em Presidente Coelho, Interior? pertinho de Campinas. Vou anotar as duas tarefas. Museu E lá no de- Novo México. E o Museu de Arqueologia Bíblica, que chama. Bem pertinho aqui, é muito legal, lá é muito bonito. E tem as peças, tem muita peça original que ele traz lá de Jerusalém, de Israel, né, nas viagens que ele faz. Então é muito, assim, é muito... Eu gostei muito. Nós estamos marcando de lá, né?
Sim, não, a gente vai... Se vocês forem lá, me chama. Janeiro mesmo. No interior a gente vai lá. Pertinho de Campinas, no museu 30 dele. quilômetros de Campinas. Presidente Coelho. Já chama a cidade. fazer um podcast lá com ele, lá no museu. Boa. Isso é bom. Vamos trocar uma ideia com ele lá, que lá... É em Campinas? Não, é do lado. 30 quilômetros de Campinas. Do lado. Se vocês quiserem esse ano, eu dou a carona pra vocês voando. Nós vamos de helicóptero? Bora. Bora. Fala com ele. Esse ano, então, depois do carnaval, que eu Não, vou. beleza. A gente, Pode marcar, vamos. A gente alinha essa agenda aí, por que não? Tem Você dinheiro mora com onde? ele, cara. Você mora onde? Eu moro lá perto da Avenida Paulista, cara. Não, ele Sacana é- é meu vizinho. Não, então, Ainda bem. eu pouso lá, pego vocês e vamos lá rapidão. Você já gravou com ele falando nisso? Com quem? Com o Rodrigo Silva? Não, não conheço ele pessoalmente, Ah, só não falei no conheceu? WhatsApp. Eu acho ele máquina, hein, mano. Ah, Já tá. parei muito pra ouvir. Eu tem vou que- ver esse tem que cara. trocar aqui trocar uma ideia com o Tem que Rodrigo, ia trocar ser ideia com bom ele, aí, ia ser ó. bom. Ia ser bom mesmo. Conta a história, mas eu quero que o Sacani conte a história agora. Conta a sua história lá. O Sacani tava falando de alienígena, mas tem uma coisa, um dia o Como é que é o nome Sacani... do museu que você falou pra ir lá Pensou. no... Museu de Arqueologia Bíblica. Não, esse que eu já anotei. do Lá Rodrigo não, Silva. lá é o chama Observatório Monte Apache, no Novo México. Monte Apache. Sim. Conta pra ele. Teve um dia que o... Sacane, eu vou te falar, Sacane parece duvidou gay, velho, mas mesmo. eu gosto de ser demais, velho. Então aí tá aí, ó. Tu Vai ser gosta. máquina demais, velho. Bom demais. Você tem um curso pra vender pra mim, não? Tem um curso de astronomia, quer comprar? Astronomia ou astrologia? Astronomia. Eu acho que Ixi, você é falou astrólogo. astrologia, acabou. Só nunca te pegou falando isso, não. Você é astrólogo. Muita gente. Teve um cara que falou, mano, cuidado com o cara, ele é o melhor astrólogo. Eu falei, mano, você é louco o que você tá falando? Ele é astrônomo, mano. E o cara, não, ele é astrólogo. Eu falei, rapaz, bicho, não é Você tem cartomante, que ir atrás de lente sensitiva, ficar atrás desse pessoal aí. Aí né? é outra galera. É outra Mas história. tem sim, tem um curso de astronomia muito bom pra te... É. Como é que chama? Vamos fazer a propaganda dele aí que eu quero virar aluno. Chama-se eu mudei de nome, tá? Ele era o Big Bang, Astronomia para Leigos e Apressados, mas agora ele chama-se Astronomia Total. Ficou melhor, hein, cara, o brand. né? Astronomia Opa. total. Muito Porque bom. o cara que é sabichão da Terra plana, ele fala, eu não sou leigo, eu não sei o quê, eu não vou comprar isso aqui, não. Exatamente, aí, ó, tá vendo? É isso mesmo. É isso mesmo. Academy Space? Academy Space, essa mesmo. Clicando aqui já. Aí, ó. Então, eu conto uma história lá pro Pablo. Quero ver a sua opinião, Pablo. Se você é uma Porque é o experiência seguinte- religiosa, uma experiência espiritual. Vai. Eu Conta aí. já fui ufólogo. Ufólogo Ah, mesmo. é? Por isso você eu fui tava ufólogo. revoltado Eu fui com a ufólogo, ufologia. Eu fui ufólogo um tempo. E durante minhas entrevistas que eu fiz com muita gente que foi abduzido, tem um caso só que até hoje eu não consigo explicação. Que massa. Era um motorista lá, eu morei em Uberlândia há muito tempo. Você é ali de Goiânia, né? Aham. Então, eu morei ali em Uberlândia. Ele dirigia aqueles caminhões daquela Martim, sabe? Aquela atacadista que tem lá em Uberlândia. Conheço. Ele dirigia por Minas Gerais inteira, entregando. E um dia ele estava dirigindo, viu, apareceu uma luz na frente dele. E a luz falou com ele por telepatia. Falou, ó, hoje nós não vamos fazer nada com você, mas no dia tal, na hora tal, do ano tal, você vai estar passando em tal lugar, e aí nós vamos conversar. Ele esqueceu dessa história. Anos depois, isso foi anos, no dia tal, na hora tal, no lugar tal, os caras apareceram. Opa, agora nós vamos conversar. Levaram ele para dentro da nave, fizeram experimento com ele e tal. E a partir dessa vez, começaram a encontrar com ele várias vezes. E ele sempre falava, ó, você vai esquecer no dia tal, hora tal, papapá. E ele estava lá, ele nem estava lembrando disso, dirigindo o caminhãozinho dele, de repente vinha a luz e tal. E ele foi me contando toda essa história. Foi me contando, foi desenhando as coisas. Ó, a nave era assim, o desenho perfeito. Perfeito, cara. O desenho era lindo, lindíssimo. Igual que ele viu em Hollywood. Igual que ele viu. Mas, se ele tivesse visto em Hollywood, aonde quiser. Mas o cara, vamos lá, ele já era um senhor, ele era semi-analfabeto. Na verdade, ele era analfabeto, ele só sabia escrever o nome dele. Entendeu? Ele morava numa favelona lá em Uberlândia, entendeu? Então, assim, não tinha coisa, não tinha nada, entendeu? E foi me contando as coisas, contando. Chegou até um certo momento que ele chega para mim e fala assim, ó, agora eu não posso falar mais nada. Eu falei, mas por que aconteceu? Eles estão aqui. E eles pediram para eu parar de falar agora com você. E aí ele rasgou tudo que ele tinha feito e pronto. Passou ali 2, 3, 4 meses, ele morreu, entendeu? Morreu que jeito? Não, morreu de doença lá. Já era um senhor, já era doente e tudo, acabou morrendo. De tudo, cara. Essa é a única história que eu não tenho explicação, entendeu? Porque assim, se ele mentiu, por que ele ia mentir para mim? Entendeu? Podia ter mentido para qualquer outra pessoa. Cara, tem uma coisa chamada sofisma. Não vou te dar certezas, vamos elocubrar. O cara, quando acredita numa coisa e repete aquilo,
ninguém segura ele. Você já sabe, tem um monte de gente governando o país com essa lógica. Certo. Então, a mentira repetida 1000 vezes na cabeça do cara, o cara vai embora. Segundo, quando eu imagino que você, com essa cabeça cartesiana, começou a perguntar demais, ele chamou o mistério, que é um monte a invocação de como manter a energia alta. Então, o cara Entendi. fala, então, peraí, o mistério, estou falando, rasgou. O fato de você entrevistar ele se sentiu importante. O cara analfabeto, o cara com menos crença ali, Não, mas só pra ter uma ideia, isso aí eu fiz isso quando eu era adolescente, tá? Nem foi agora, não foi nada, não. mas Então, essa entrevista, ela existe, talvez ela exista a fita dela, cassete a aí. chance dela de você acha que é real o que ele falou é de quantos por cento? Na sua matemática? Cara, então É porque ele era uma pessoa, assim, analfabeta, muito, muito rudimentar em tudo, assim, sem leitura. E a conversa com o Sacani foi de um nível de um muito nível elevado. assim que você E falou, depois cara, a pessoa não pode apagou ser, entendeu? completamente aquilo que ela estava manifestando. Exatamente. Aí eu pedi para ele desenhar, desenhe para mim. Ele falou, eu não sei desenhar. Não, mas você desenhou aqui para mim. Não, não fui eu, não. Foram eles que desenharam. Eles que estavam aqui me comandando, entendeu? E o cara falava desse jeito. Ele acredita. Assim, é certeza que, seja o que for, ele acreditava que ele tinha alguma coisa. Eu acredito o seguinte, a mente, como ela tem esse poder de criar portal, de emitir frequência, igual o celular faz, a nossa mente faz primeiro, senão a gente não conseguiria. A gente só consegue criar o que tem disponível dentro de nós. Então, tudo que a gente já criou como seres humanos, esse negócio funciona em nós. Eu acredito que a gente não dá conta de atender uma ligação, Sim, só que a gente não dá conta de acessar a frequência ainda. entendi. Então, eu imagino que o cara pode ter loucubrado isso, óbvio, mas eu acredito que tá com muito input de coisa que ele viu de Hollywood. Por exemplo, tem uma parada Não, que eu ele falo... não via. Não, mas você não sim. acompanhou a vida dele. Entendi. O que eu tô falando é o seguinte, eu tenho uma visualização que eu faço a pessoa imaginar um leão e tal, e eu dou risada, porque na hora que eu termino eu falo, qual leão que você viu? Todo mundo fala o leão do Rei Leão. Ou seja, Entendi. o cara vai construir a imagem... É o viés, né? Sim, É o cara viés. tem um viés cognitivo viés que foi instalado, o drive mental dele, ele roda os prompts, eu ouvi como um coração puro e um usuário, não como um Sim. detetive. Eu fiquei imaginando, ele queria ser importante. Ele achou um doido para conversar o assunto que ele ficou oprimido, que era você, no caso, que hoje você já não acredita mais. Na hora que você estava apertando ele com a inteligência de adolescente, o que ele fez? Mistério, rasgou e te deixou entregado por causa disso. E é a única hora que eu fiquei puto na história inteira. Porque se o cara rasgou e falou que os caras estão mandando, por que os caras não falou antes? Entendeu ou Pra ele não não? mostrar pra ninguém. A história tem enredo, é igualzinho de Hollywood. Esse aí tinha que vender pra Hollywood a história. Tinha que vender. Então, por que ele não foi falar? Por que ele não foi falar com a Globo, né? Com o Hollywood, com Não qualquer é verdade, coisa? não vai falar, Eu era não vai falar. adolescentezinho, cara, O entendeu? que você sonha pro país? Você Não que é um tinha. cara que defende ciência e tecnologia, o que você sonha pro brasileiro? O que eu sonho? É. Cara, eu sonho, assim, queria que a população, igual você falou aí, estudasse mesmo mais, entendeu? Nós falamos... As dos universidades no Brasil estão cada vez piores, né? Saiu um ranking. O Sacani é professor na Unicamp. É triste isso Saiu aí, um cara. ranking que agora, né, saímos do top 100. Top 100 saímos, né? É muito triste o que está acontecendo com o Brasil, mas aí o que eu gostaria mesmo era ter um investimento em ciência e tecnologia, coisa que a gente não tem, né? Então você pega aí os países com o maior PIB do mundo, são os países que mais investem em ciência e tecnologia, porque eles sabem que é isso que vai fazer com que Que é eles proporcional prosperem lá. também a investir em esporte, Também, a mudança de exatamente, mentalidade, exatamente. que aí a pessoa tem mais experiências, sobe mais em pódio, tem Claro. mais capacidade cognitiva, mais habilidade, mais competência, mais tudo, né, cara? Ajuda em tudo, né, no final. Então, Quem foi o cara que mais passou raiva em você no podcast? cara que mais passou raiva. Como assim, É, velho? que tipo, aconteceu um negócio e falou, mano, cala a boca, que chato. Isso daí eu acho que não. Eu acho que eu nunca falei isso não, cara. Não, eu tive meu debate lá com a galera lá do... Dos 30 contra 1. Foi Não, legal os pra 30, caramba. os 30 contra 1 foi tranquilo. É massa, Eu os tive- caras. Toda Não. hora você desarmava os O caras. 30 contra 1 foi legal. Eu tive o debate lá no Ah, sei, no o Vilela, debate né? do século. O debate do século lá com o Weber. Os caras lá, é. Aí os caras começam a falar uns negócios de geologia, que eu sou doutor em geologia. Na minha, aí, cara, é foda, porque... Ah, não, porque a Terra tem 6 mil anos. Eu falo, então explica como que o Brasil e a África se separaram, entendeu? Porque se separou em 6 mil anos, a gente ia ter que ter essa marca geológica em alguma rocha, que eu já estudei várias, e não tem isso aí, cara. Então, Não tem, como. não existe a possibilidade de ter sido um evento potente que fez isso Então, de uma vamos lá. vez? A possibilidade Eu tô pode ter falando da tido. curiosidade. Então vamos lá. Se tivesse acontecido um evento catastrófico desse nível, isso estaria marcado nas rochas. Entendi. E não tá. A gente tem rocha de todo lado.
Eu trabalhei A embarcado. deformação aponta para um desgaste de 3, 5 centímetros todo ano, é isso? É isso. É isso aí. Então, se fosse um negócio catastrófico, teria essa marca em vários lugares e a gente não encontra. Tanto na costa da África como na costa do Brasil, a gente veria essas marcas, entendeu? E eu trabalhei embarcado, né? Muitos anos da minha vida. Você tem quantos anos? Eu tenho 50. 50, mano. Você tem cara de 40. Eu tenho 50. Então, assim, eu analisava a rocha, né? Então, estaria ali. Esse debate aí tá Estaria ali. rolando até hoje, né? Até hoje rola. Até hoje rola. E outro é o petróleo, né, cara? Como você vai explicar em 6 mil anos ter petróleo, né? E não tem como você falar. Não tem petróleo. Não tem. E como você vai falar que o petróleo existe, né? Você não pode falar que o petróleo não existe. Opa. E a gente consegue ir lá e analisar e fazer todas as análises químicas e geológicas em cima dele. E petróleo é coisa de milhões de anos para ele chegar naquela configuração ali, entendeu? Então. Quando você olha para esse contexto, tem um negócio que chama hiato bíblico, que é a diferença de Gênesis 1, Sim. o capítulo 1, versículo 1 para o versículo 2, porque Deus não cria nada sem forma e vazio. Esse ato bíblico significa que teve uma condenação entre o versículo 1 e o 2 do capítulo 1 de Gênesis. Você vai olhar, uma pessoa que às vezes quer sustentar que a Terra tem 6 mil anos, a Bíblia não está escrita em esse lugar nenhum. Ela quer fechar um calendário, porque nós estamos, se eu não estiver enganado, 5.500... Isso aí. 5.875, que é o calendário judaico, ou 85, um negocinho. Está quase chegando nos 6.000, que é quando Jesus nasceu, que a gente chama de Era Moderna, ou Era Comum, que o chinês chama. Uhum. Ali era o ano 4.004 da Era Mosaica. Sim. Então, 4.004, mais esses 2.000 anos, que é o calendário que a gente tem, que é romano, vai dar ali 5.875 anos. A galera quer que o calendário da história que aconteceu bata com a criação da Terra, do carbono. Não faz sentido, não precisa bater. Exatamente. Então, o que é a parada? É isso que me grila, entendeu? Eu acredito que você convertido e baixar a pressão e falar, não, é isso mesmo, a Bíblia, nós vamos perder pra caramba. Você precisa de instigar os caras a processar pensamentos, senão a gente vai ter um problema eterno. O problema é de ninguém querer pensar mais, que o cara quer que a Terra tenha 6 mil anos, mas a narrativa bíblica é que tem 6 mil. Sim. Não a da criação do carbono, não a criação das coisas. Isso aí. Deus, na hora que fala lá, criou o céu e a terra, está falando de tempo, espaço e matéria. Aí a gente vai discutir se tudo isso tem 6 mil anos, é óbvio que não tem. Agora a narrativa tem 6 mil. Se estiver assistindo a gente aí, inclusive eu fui lá no congresso, né? Foi, né? Fui lá no congresso esse ano, que me chamaram lá, fui lá. Mas são poucos que acreditam realmente que a Terra tem 6 mil anos. Isso, só para deixar claro, né? Isso é uma divisão até dentro deles ali, né? A minoria. Isso aí, isso mesmo. É isso mesmo. Mas perguntar aqui para o Marçal, eu tenho uma... Vamos pegar aqui uma afirmação que eu fiz lá no 30 contra 1, vamos ver o que ele fala. Só falar aqui, segundo o calendário judaico, tem 5.786. É porque o calendário judaico antigo era de 13 meses, né? Não tem esse negócio de 28 e 30. Aí a galera ficou pegando no pé. A parada dos 4.004 com mais 2.000 dá 6.000, né? Só que como o calendário é judaico, a gente teve essa reposição, colocou um mês a mais. Por exemplo, foi toda uma bagunça, foi uma bagunça. Júlio César e Augusto, César, né? Augusto. O Augusto César não quis o mês dele com menos dias. Aí os caras. 31 para mim também. Esse é o único mês que colado tem 31. Sabe dessa ou não? Esses ossinhos aqui, conhece ou não? Ó, janeiro, 31. Aí você desce fevereiro, 28. Aí março, 31. Abril, 30. Aí, maio, 31, junho, 30. Julho César, 31. Agosto, ou César Augusto, agosto. É o quê? 31 de 31, único. Então, você pega os ossinhos aqui da mão. Aí porque ele falou, não, você vai criar um mês aí, cara, eu quero com o mesmo número do Júlio César. Só para você ter uma ideia, o calendário mesmo hebraico, o dezembro era de 10. É isso mesmo. E a gente está no mês 12, o dezembro. O setembro é de 7. É isso. Outubro é de 8. Ou seja, os caras reconfiguraram. Então, no calendário judaico hoje está 5.786. E foi ano novo, 2 meses atrás. O calendário é a coisa mais errada que existe na humanidade, é o calendário. Você pensar bem, se você pensar, não faz sentido nenhum ter mês com 30, mês com 31, um que tem 28, de repente tem 29. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. É tudo por uma birra de um cara. É tudo pela birra que eles fizeram. O Newton, por exemplo, você falou do Newton, o Newton tem 2 datas de comemoração de aniversário. Porque ele nasceu num calendário, só que ele viveu boa parte da vida dele em outro calendário, que foi quando foi a reforma do calendário, entendeu? Então ele faz aniversário no Natal, 25 de dezembro, e 5 de janeiro, 10 de janeiro.
Que é essa diferença que Vai lá, dá. qual que era a pergunta? Não, a pergunta é a seguinte, eu falei lá no 30 contra 1, minha primeira afirmação foi o Brasil odeia ciência. O que você acha? O Brasil não é uma entidade, né? Não, mas eu falo, quando eu falo Brasil, eu falo como... fala o como- povo. como- não, eu falo como povo não, eu falo como governo mesmo, como governo, O como governo? Estado. É. Ah, cara, o governo não ama a ciência. E tem o fato de odiar e tem o fato de repudiar. Eu não acredito que ele odeia. Tá. Porque se odiasse, não desviaria dinheiro da ciência. Então Ele eles usa, amam né? a ciência. Eles amam para É. desviar, né? Entendi. Agora, se odiasse, não ia ter nem recurso para lá. Então, Entendi. quando tem recurso, eles amam. Agora, o Brasil repudia. Repudia. Repudia porque a ciência liberta. Que é o tal do conhecer. Quanto mais você conhece a si mesmo, você se liberta. O brasileiro, ele repudia porque o brasileiro é um povo movido a crenças superficiais. Por exemplo, desculpa, mas um povo que acredita que o Lula pode resolver alguma coisa não acredita na lógica. Nós estamos falando de um cara que deveria estar aposentado. Nem vou falar em qual lugar, para não arrumar treta para o futuro meu. Que eu não quero apertar mola para ninguém. Essas molas que você aperta e depois sobra para você, sabe? Sei. Não quero.